Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vão dizendo oi aqui para mim, né? Para eu poder saber que já deu certo a conexão, que tá tudo certinho. Ai, sejam muito bem-vindos. Deixa eu só aproximar um pouquinho que tá difícil para eu ler aqui, ó. Pera lá. Pronto, agora ficou melhor. Bem-vindo, Giovanni. Bem-vindo, Imer de Campos. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. A doutora Alexandra já chegou. Bem-vinda, Rosilene. A gente vai falar sobre a importância do controle do peso. E eu vou convidar agora a doutora Alexandra para poder estar se juntando aqui, né, a nós. Deixa eu chamar ela por aqui. Bem-vinda, Rosilene. Vão dizer um oi aqui para mim, ó, colocando o joinha. Bem-vindo, Bia, minha flor. Ó, eu já chamei. Ah, agora apareceu aqui. Olá, doutora Alexandra, tudo bem? Ô, Márcia, boa tarde. Boa tarde Boa, para vocês que estão aqui conosco já. É um prazer estar aqui com você. boa tarde. Sinta-se abraçada, viu, Alexandra? Que a gente está de longe aí, né? Sinta-se abraçada. Um Muito prazer, viu, obrigada. Alexandra? Um prazer, Alexandra, ter você aqui com a gente hoje, né, para poder estar falando de um tema tão importante nesse momento, que a gente está, né, vivendo um turbilhão de emoções, um turbilhão de coisas, né, uma notícia, uma coisa diferente, e agradeço mesmo de coração por, né, por estar compartilhando conhecimento aqui com a gente hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do controle do peso, né, Alexandra? Ai, gente, antes de eu falar, deixa eu apresentar a doutora Alexandra para vocês, né? A doutora Alexandra, ela é biomédica, ela é a diretora dos laboratórios SedLab, né? E também do Clube Levida, que é um clube de benefícios. Então, ela vai, assim, contribuir ricamente aqui para a gente com um monte de informações bem bacanas do porquê que a gente tem que controlar esse peso, né, Alexandra? Porque muitas vezes a gente acha que é só estético, mas na verdade é saúde, né? Por isso que a gente tem que ter esse controle do peso. É isso mesmo, Márcia. Muito obrigada pelo convite, né? A gente já trabalha um pouco próximo, né? Sim, E há alguns anos. E é muito gostoso a gente poder compartilhar conhecimento, a gente poder aprender, a gente dividir, né, porque não é fácil. Hoje nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente, não é? sim, Essa hora do dia eu não estaria aqui sentada, né, dentro da minha sim, casa, mas eu acho que assim, em todos os momentos a gente precisa se adaptar às mudanças, que as mudanças sim, vêm, e se a gente encara essa mudança como algo positivo, a gente vai extrair benefícios da mudança. Sempre tem um lado bom, sempre tem. E eu sou uma pessoa que eu sempre sim, busco olhar o lado bom das coisas. Isso está acontecendo, o que que isso está nos ensinando, não é? Qual é a uhum, mensagem passada? Como que eu posso, dentro de tudo que está acontecendo, né? Como que eu sim, posso me beneficiar com isso e, principalmente, como que eu posso beneficiar outras pessoas também. Então, acho que, assim, hoje a gente tem live a todo instante, a todo momento, e eu acho que isso é muito rico. Por quê? Porque as pessoas elas podem ter informação, né? E sim, informação segura, informação precisa de pessoas que são competentes, que estão ali trabalhando, que estão buscando levar conhecimento. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Eu sou sim, educadora em diabetes, eu sei que a função do educador é essa, né? De você levar a informação, mas mais do que a informação. O educar é você conseguir transmitir e a outra pessoa conseguir fazer as mudanças que são necessárias, né? Esse é o nosso sim, papel, esse é o seu papel, principalmente como nutricionista, né? De ter sim. esse desafio de propor mudanças realmente na vida de uma pessoa. Então, acho que isso que é muito importante, né? E a doutora Independente do Alexandra, que nós... eu ia falar, a doutora Alexandra tem um trabalho lindo aqui na nossa cidade, né, de Pindamonhangaba, justamente com
divulgação. A gente até trabalhou mais pertinho uma época, né, Alexandra, com a parte do núcleo de apoio à diabetes, mas assim, tem um trabalho, uma gama de profissionais realmente para poder estar estimulando não só o tratamento das doenças, mas para poder estar estimulando a mudança do estilo de vida, né, a promoção da saúde, que é algo que é tão importante aí também. E o excesso de peso, né, Alexandra, ele entra muito nisso, nessa promoção da saúde, principalmente nesse momento tão diferente, né, que a gente pode dizer assim, que a gente está vivendo, porque nunca na história, né, de ninguém que está aqui hoje viveu alguma coisa relacionada a uma pandemia, né, a primeira vez que a gente está enfrentando isso. E o excesso de peso, ele relação com algumas doenças que podem estar, por exemplo, predispondo mais essas pessoas a terem alguma complicação, a ter algum risco maior? Como que funciona? Bom, primeiro que assim, quando a gente fala de obesidade, a gente tem que entender que a obesidade ela é uma doença. Ela não é um estado, é uma doença. E ela é uma doença que ela vai predispor a outras doenças. Como, por exemplo, como você acabou de falar, ela predispõe à hipertensão, ela predispõe ao câncer de intestino, vesícula, ela pode levar ao desenvolvimento de pedra na vesícula, de artrose, de artrite, ou seja, são várias outras doenças que elas vêm em decorrência da obesidade. Então, quando ela está em sobrepeso e quando ela está obesa, ela tem um processo inflamatório permanente dentro do organismo dela. E é esse inflamatório que vai ser a base para o desenvolvimento de outras doenças também. Então, se a gente pega, por exemplo, o diabetes tipo 2, ele não aparece da noite para o dia. Ele tem todo um curso. E esse curso pode se desenvolver em anos. Né? A diabetes silenciosa, ela não aparece da noite para o dia, né? O tipo 2, ele não aparece da noite para o dia, e ele passa por uma fase de pré-diabetes. E é uma doença silenciosa. Assim como a obesidade, ela é uma doença silenciosa. Ela não é visualmente silenciosa, não é? Sim. E hoje, 20% da população brasileira está obesa. Então, que dado interessante, né? Porque a gente é interessante no sentido da gente saber, mas é alarmante, né? Porque é algo que é um percentual muito grande, porque tem todo esse risco, né? Que você está colocando aí pra gente, né, Alexandra, do desenvolvimento, porque muitas vezes a pessoa pensa que o excesso de peso é só porque, como eu falei, aquela parte estética, porque eu quero perder, mas tem toda uma parte metabólica mesmo, né? O organismo, nessa inflamação, né? Tem um impacto. Então, se a gente pensar que em torno de 20% ela está obesa, são 27 milhões de pessoas obesas. Muita gente. E nós temos aproximadamente 60% da população está acima do peso. 60%. Então, às vezes a gente vai para a praia, né? E você está na praia, você começa a observar as pessoas, você fala, mas a gente não vê uma pessoa que está dentro do peso. Então, isso é muito importante. E qual o critério que é utilizado para determinar se uma pessoa está obesa ou não? É o índice de massa corpórea, né? Então, você, como nutricionista, você usa até outros índices que são, às vezes, mais específicos, porque a gente sabe que um atleta é diferente de uma pessoa normal. Então, mas o índice de massa corpórea, ele vai nos dar um parâmetro se a pessoa ela está acima do peso ou não. Né? E como que se o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Então, ela vai encontrar o resultado e vai verificar se aquele resultado está dentro da faixa normal, que é entre 20,5 até 24,9 é normal. Acima de 25 até 29,9 a pessoa está em sobrepeso. Então, se está nessa faixa, eu costumo dizer o seguinte, olha, a luz amarela acendeu. Né? A luz amarela acendeu, está piscando, olha, precisa fazer alguma coisa. Porque se você atenção, né, Alexandra? Aquela coisa de, vamos mudar.
fase, você consegue voltar. Uhum. Agora, quando você passa dessa fase, é mais difícil, porque a quantidade de peso para você eliminar vai ser maior, né? Você trabalha com isso todo dia. E a questão é, não é simplesmente, eu quero emagrecer. Muitas vezes a gente precisa perder peso justamente por causa da nossa saúde. Agora, não é assim, da noite para o dia que você vai falar, eu vou emagrecer e eu vou perder 10 quilos. Sim. Uma coisa é você eliminar 1 quilo, 2. A outra coisa é você eliminar 10 quilos. Né? São situações que, quando essa luz amarela ela acende, a gente precisa ficar atento. E se eu fizer um paralelo com o diabetes, é a mesma coisa que acontece. O nível do açúcar ele vai elevando, por quê? Na grande maioria das vezes, por causa da resistência à insulina. A insulina ela é um hormônio que o papel dela é retirar esse açúcar que está no sangue e levar para dentro, porque aí dentro da célula vai gerar energia. Sim. E esse papel é da insulina. Agora, quando essa insulina ela está sendo produzida e ela não consegue agir, é que nós temos uma situação de resistência à insulina. E quando que isso acontece? Isso acontece quando eu tenho principalmente o acúmulo de gordura na região abdominal. Na região abdominal. Quando eu tenho esse acúmulo de gordura na região abdominal, eu vou produzir uma outra substância que ela vai competir com a insulina no receptor de insulina na célula. E ela vai impedir que a insulina haja. Então, se a insulina não consegue abrir a portinha da célula para que a glicose entre, essa glicose ela vai se acumular no sangue. É onde a gente tem elevação da glicose. E quando a gente está nessa fase, a gente tem uma elevação da glicose a níveis que não são considerados diabetes. Então, eu faço glicemia, a minha glicemia vai dar em torno de 100, 125, é a fase do pré-diabetes. E aí, nesta fase, se eu entrar com mudanças de hábitos, e essas mudanças de hábitos vão envolver hábitos alimentares, prática de atividade física, controle do estresse, eu consigo retornar a níveis normais. Porque a partir que eu começo a perder peso, e principalmente a região abdominal, eu consigo fazer com que aquela insulina que está sendo produzida, ela consiga agir. E se ela vai agir, ela vai diminuir a quantidade de glicose no sangue. Agora, se neste momento eu não faço nada, e 99,9% das pessoas, infelizmente, não faz nada. E por que é que não faz nada? Porque a gente não sente absolutamente nada. Nada. Não tem sintomas. Fase de pré-diabetes, você não tem sintoma nenhum. Então, a grande maioria vai ao médico, o médico olha o resultado do exame e fala, olha, a sua glicose está aumentada. Deu 110, deu 115. Cuidado, olha, procura uma nutricionista, vamos fazer atividade física, diminui pão, macarrão, açúcar. Alimentação saudável, né, Alexandra? Que é tão importante, né? O que acontece? Entra por aqui, sai por aqui e a gente não faz nada. Então, quando não faz nada, neste sinal de alerta, eu estou dizendo o seguinte, olha, tá tudo bem. Só que os anos vão passando, aquele processo inflamatório que está instalado, aquela resistência à insulina que está instalada, ela só vai aumentando. Ela vai aumentando, o pâncreas não está entendendo o que está acontecendo, ele começa a produzir, sobrecarrega a produção de insulina, até que em determinado ponto ele fala, olha, chega, cansei, estou produzindo insulina, você não está usando para nada, não vou. E ele começa a diminuir a produção da insulina. Quando ele diminui a produção da insulina, o que vai acontecer com a glicemia? Com o açúcar no sangue, vai elevar. E aí ele eleva, assim, a nível de diabetes. Aí 2, 3, 4, 5 anos depois, a pessoa volta no médico e ele fala, olha, tem diabetes. Já está com o quadro instalado, né? E é interessante isso que a Alexandra está falando, gente, que ela citou essa parte da gordura abdominal, né? Que é essa obesidade central, que a gente chama, que é quando é nessa região aqui do abdômen. E muitas vezes a gente não dá muita bola, né? Parece que é aquela coisa só que a calça aperta, mas vocês viram toda essa parte metabólica que acontece dentro da gente,
sem que a gente perceba. E muitas vezes, como a doutora Alexandra falou, não aparece assim claramente nos exames, mas o organismo já está em sofrimento. Ele não está trabalhando de forma adequada. E aí a gente entra em todo esse processo inflamatório constante, né? Como a doutora Alexandra falou. E para quem já tem todo esse quadro instalado, né, Alexandra, que a gente está vivendo esse momento aí do coronavírus, com tudo isso, né, que está acontecendo. Então, assim, para o paciente, né, para as pessoas que estão acima do peso, que já tem a diabetes instalada ou está em estado de, né, de pré-diabetes, como você citou, ou tem a esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, ou hipertensão, a pressão alta, ou qualquer outra coisa relacionada. Existe algum motivo ainda maior para, nesse momento, estar focando nessa boa alimentação? Vai fazer diferença para ela? Vai fazer muita diferença, porque assim, o que acontece? Isso eu aprendi com você, com as nutricionistas todas que trabalham comigo. É uma coisinha, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Ó, tá vendo? Mas em casa é assim, é desse jeito, vamos que vamos. Minha mãe acabou de entrar aqui, que ela tá na casa do meu irmão, ó, beijo mãe, beijo, a minha cunhada acabou de falar que ela entrou, é assim, ó, estamos em casa. Então, e aí o que acontece? Faz a gente até perder, né, o raciocínio. Perde assim, mas vamos, a gente retoma. Voltando aqui, é um equilíbrio, é uma balança, né? Então, tudo aquilo que eu consumir e o que eu vou queimar, né? O que eu vou fazer com que aquele alimento todo que eu consuma, ele vai ser queimado, vai ser utilizado. Porque o que não for utilizado, ele vai ser armazenado sob a forma de gordura, não é? Então, nós vamos montando as células de gordura e vamos inchando essas células com gordura, que são os adipócitos. Sim. Então, o que acontece? Se a gente selecionar melhor esses alimentos, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir a sobrecarga de caloria para o nosso organismo. Não é assim? Eu aprendi que cada 1 grama de carboidrato geram 4 calorias, é isso? E cada 1 grama de gordura, 9 calorias. Então, quando a gente começa a escolher melhor esses alimentos, a gente começa a selecionar e, com isso, a não sobrecarregar o nosso organismo. Se eu consigo ingerir menos, eu vou queimar aquele nutriente todo, vai produzir energia e eu vou ter a minha balança equilibrada. Não é? Porque tudo que sobrar vai ser acumulado sob a forma de gordura. Então, é muito importante que a gente dê atenção para isso, né? E assim, além de tudo isso, o que a gente precisa entender? Que quanto mais peso eu tiver no meu organismo, mais o meu coração vai ter que trabalhar. Então, o que esse coração vai fazer para bombear todo esse sangue vai ser maior quanto mais peso eu tiver. Então, todos esses outros problemas, como a hipertensão, o risco de doenças cardiovasculares, o risco de doenças cerebrais, ele é muito maior quando eu tenho esse acúmulo de gordura. Então, eu tenho que olhar para mim. Falar, bom, será que eu estou acima do meu peso ou não? Pega uma calculadora, vai lá, pega o peso, divide pela altura ao quadrado, você já vai encontrar um valor. Bom, parece que eu estou em sobrepeso. Pega agora uma fita métrica e vamos medir a cintura, porque essa é muito importante. Se você medir a cintura, para mulher o limite é 80 centímetros e para homem é 94. Acima disso, eu estou em risco. Então, que risco? Um risco de desenvolver uma doença cardiovascular. Infarto, seja lá o que for. Então, eu tenho que lembrar de tudo isso, fisicamente olhando para mim, e eu tenho que lembrar que tem, além disso, colesterol, que também as dislipidemias são doenças, é uma doença silenciosa também. Então, eu tenho colesterol alto, triglicérides alto, que eu só vou descobrir se eu fizer exame. Né? E dentro do colesterol, eu tenho ainda a fração boa do colesterol, que protege as minhas artérias, e eu tenho a fração ruim. Então, quando eu seleciono melhor esses alimentos, eu consigo trazer alimentos que são ricos em colesterol bom, e eu consigo eliminar aqueles alimentos que vão ser prejudiciais. Por quê? 70% a 80% do colesterol do meu organismo é produzido pelo próprio organismo. O restante é da dieta.
Então, isso mostra para mim que eu tenho pouca opção, né? Porque a maior parte do meu colesterol é produzido por mim mesmo. Então, Sim. eu tenho pouca opção, eu tenho que olhar para aqueles alimentos e selecionar melhor ainda esses alimentos, né? Por isso que é tão importante também, né, Alexandre, agora você falando tudo isso, o acompanhamento nutricional, né? Que a pessoa realmente procure um nutricionista para que faça toda a adaptação na alimentação, porque a gente tem muito, eu sempre falo aqui na página para todo mundo, a gente tem muito hábito de achar que o que serviu para o fulano serve para o ciclano, e na verdade cada pessoa é única. Né, como a doutora Alexandra está falando, tem toda essa parte, né, realmente do metabólica mesmo, do organismo, e aí o que vai servir para uma pessoa, muitas vezes não vai servir para outra pessoa. E aí a gente tem que fazer, lógico, a base da alimentação saudável, mas quem consegue estar vendo a quantidade, o que é o quê, como que estão os exames bioquímicos para poder estar avaliando na parte nutricional, né? Realmente é o nutricionista que vai estar entrando nesse papel aí para poder estar vendo. E nessa parte agora que a gente está vivendo isso, né, do coronavírus, a maior preocupação que a gente tem, Alexandra, é com as complicações, né? Lógico que a gente está tomando todas as medidas de prevenção. Vocês estão vendo que eu estou aqui na minha casa, a Alexandra está na casa dela, né, como ela bem citou, e assim, a gente está tomando as medidas de realmente não ter contato, né, limitar o contato, lavagem de mãos, né, com água e sabão, de passar álcool gel, de usar máscara, né, dependendo da situação, mas também acontece da gente estar, como se diz, ter alguns grupos que têm um risco maior para desenvolver essas complicações, né? Então, pensando na diabetes, o grupo não é necessariamente a pessoa que tem diabetes, mas a pessoa que está com essa glicemia descontrolada, né, Alexandra? É isso que está sendo o maior risco aí para o desenvolvimento de um agravamento, vamos colocar assim, né, se a pessoa realmente foi exposta ao vírus, dela ter alguma complicação. É isso, né? Por isso que ela tem que focar na medicação que ela toma, enfim, e na boa alimentação. Márcia, é exatamente isso. Porque assim, como tanto a obesidade quanto a hipertensão, quanto o diabetes, ele causa um processo inflamatório, como eu falei. E é esse processo inflamatório que vai diminuir a imunidade da pessoa, essa defesa dela. Então, uma pessoa que tem um diabetes descompensado, ela está muito mais propícia a desenvolver as complicações da Covid-19. E a mesma Sim. coisa com a obesa. Foi feito um estudo em Londres e mostrou o seguinte, que de 10 pacientes que estavam hospitalizados e que tiveram as maiores complicações, 7 deles eram obesos. Eu vi, Estavam acima do peso, não é? Então, a gente tem que ficar atento para isso. Espera lá, como é que está a minha saúde? Então, é o que eu falo para os pacientes que têm diabetes. O mais importante neste momento, além de tudo que nós estamos fazendo com relação à higiene, é realmente controlar o diabetes. Você precisa monitorar a glicemia, precisa saber como que está a taxa, o índice glicêmico. Precisa saber. Então, não dá para a gente ficar simplesmente achando que está tudo bem. E não é assim. Né? Então, a gente tem algumas formas para fazer isso, que é através da glicemia de ponta de dedo. Então, se eu tenho um glicosímetro... Furar o dedinho, gente, é isso. Vou verificar qual que é a taxa, qual que é o intervalo recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, entre 80 e 180. O que passar disso é procedência maligna. Entendeu? Não, eu tenho uma glicemia, de uma média glicêmica de 250. Neste momento, não. 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 Então, eu preciso agir. E como que eu vou agir? Se eu faço um automonitoramento, eu começo a conhecer o impacto daquela glicemia, o impacto do alimento na minha glicemia. Então, se eu como um pão integral, eu vou ver qual o efeito desse pão integral. Se eu como um pão francês, eu vou ver o efeito desse pão francês, não é? Então, a gente pode até um outro dia gravar uma outra live falando como que são as orientações realmente para a gente fazer esse automonitoramento, né? Com certeza, vamos sim. A gente falar. Agora, o que a gente tem que ter em mente?
que eu preciso saber como que está a minha diabetes, se eu tenho um exame de hemoglobina glicada, porque esse é um exame que mostra o diabetes dos últimos 3 meses, e como está a minha média glicêmica desses últimos 3 meses. Isso é importantíssimo e a gente sabe que um bom controle, esse valor tem que estar em torno de 7%. Então, eu vou olhar quanto distante eu tiver de 7, significa que mais descompensado eu estou. Então, isso é me conhecer nesse momento. E quando a gente fala de alimentação, Márcia, eu sempre falo isso. A alimentação começa no supermercado. Isso foi uma coisa que eu aprendi. É aquilo que a gente coloca dentro do carrinho, não é? É lá que começa. E o meu filho, ele vai comer aquilo que eu como. Então, infelizmente, o que a gente vê não é isso. O que a gente vê muitas vezes são mães, são pais educando seus filhos com uma alimentação hipercalórica. Então, eu começo a mostrar para o meu filho que refrigerante é bom, que ele tem um gostinho gostoso, que é doce. Se uma bolacha recheada, o paladar dele vai estar acostumado com esses alimentos. Como é que eu vou trocar uma bolacha recheada, falar, me dá essa bolacha recheada e toma aqui um brócolis para você comer. Não é? Não. É um conjunto que você isso que você falou é importante, Alexandra, porque a gente vai moldando o paladar, pensando nas crianças aí, desde o útero. Então, o que a mãe come, ela já vai predispor o que a criança vai ter uma maior aptidão de gostar ou não. Por isso que a alimentação materna também é muito importante. E tudo que está sendo ofertado. E essa parte toda que você falou, né, tão ricamente aí dessa parte da diabetes, como você disse lá no início, é uma doença silenciosa, né, que a gente muitas vezes está em pré-diabetes e não sabe. Ah, e todo obeso tem tudo isso que a gente está falando? Gente, não tem. Tem pessoas que podem estar muito acima do peso e não estar. Mas mesmo que ela não tenha nenhuma, isso a gente chama de comorbidades, viu, gente? São as doenças relacionadas ao excesso do peso. Independente de ter ou não, existe um processo inflamatório ali, constante, como a doutora Alexandra falou. E aí, esse processo inflamatório, o que ele faz? Ele diminui automaticamente a imunidade, né, Alexandra? Porque você fica mais suscetível às coisas que podem surgir, né? A vírus, bactérias, enfim, o que quer que seja, fica mais suscetível, né, Alexandra? Exatamente isso. Então, eu tenho também que lembrar, Márcia, que a obesidade ela tem um componente genético. Sim. Ela tem um componente genético, mas o componente ambiental ele é tão importante quanto o genético. Então, Sim. se eu tenho uma predisposição genética para desenvolver a obesidade, eu vou ou não desenvolver a obesidade, isso tudo vai depender dos hábitos que eu vou desenvolver na minha vida. Sim. Então, são hábitos alimentares e, além dos hábitos alimentares, o hábito de praticar ou não atividade física. Sim. Porque, assim, 90% das pessoas não praticam atividade física. Sim. E ela é fundamental. Porque quando eu pratico atividade física, eu diminuo o processo inflamatório. Ele tem um impacto na glicemia muito alto, porque quando o músculo ele é trabalhado, o próprio músculo retira essa glicose do sangue. Não depende da insulina. E se eu não dependo da insulina, eu diminuo a produção da insulina. Isso para mim é benéfico, não é? Então, isso a gente precisa entender que para eu controlar tudo isso, eu preciso muito ter um acompanhamento com a nutricionista, porque sozinho a gente não sabe se alimentar. A gente, na escola ninguém aprende a se alimentar. Mas assim, educação alimentar na escola, e acredito que você também não teve, e quem está nos ouvindo não teve, né? Não teve, não tem. Ninguém vai dar um joinha, né? Agora, se eu falasse joinha aí, quem não teve educação, aí todo vai mundo, né? Então, assim, a questão é, será que eu sei me alimentar de forma correta? Então, eu preciso do apoio de uma nutricionista. Eu pratico atividade física? Não, não pratico. Então, aí vem fatores complicadores. Porque aí vem, porque eu não tenho tempo, ou porque eu trabalho.
Então, eu tenho que olhar para essa situação e falar, não, isso é real, realmente, ou isso é algo que eu estou dando as minhas desculpas, entendeu? Então, Sim, se eu sim. realmente não tenho tempo de praticar atividade física, se eu realmente não tenho tempo, significa que agora, na quarentena, eu tenho muito tempo de Sim, praticar. sim. Eu estou Aham. praticando atividade física nesse momento? Então, isso é muito Gente, importante. coloque um joinha, um oi, qualquer coisa. Quem está fazendo atividade física em casa nessa quarentena? Só para a gente saber. Coloquem aí, para poder estar, para poder saber. É, Coloquem aí. ó, ninguém colocou, acho que ninguém está fazendo nada. Então, mas ó, vocês viram que teve a live com a Vivian aí, né, educadora física, para poder incentivar, ó, vamos embora. Tá vendo a importância, né, gente? Por isso que eu falo tanto para vocês, a gente foca muito no excesso de peso, na perda de peso, é como se fosse algo só estético. É lógico, a gente tem que melhorar a autoestima, né? A gente tem que se sentir bem. Ó, ó lá, várias pessoas estão colocando que sim ou que não, ó. Tá vendo? A Uhum. Rosilene tá colocando que sim, ó. Tá vendo? Por conta disso, ó. Ah, tem bastante gente fazendo, tá vendo? A Gisele tá fazendo, tem gente que deu risada, e é por aí. A gente tem que fazer tudo isso, porque senão o que que acontece? Se a gente foca só na estética, é algo que é importante, mas a gente se perde um pouquinho no meio do caminho. A gente tem que ver que é pela saúde também, e não no sentido de prevenir doenças. Se a gente faz isso, não dá aquela motivação, mas no sentido de ter uma qualidade de vida, né, Alexandra? É importante para a gente poder se sentir bem também, né? Eu acho que é assim, né? A gente precisa entender por que que eu faço, né? Por que que eu faço isso? E às vezes a pessoa fala assim, eu preciso perder peso. Eu preciso, Sim. né? Eu preciso perder peso porque eu estou acima do meu peso, eu preciso, mas eu desejo isso realmente? Porque assim, para que haja uma mudança, existem fases para essa mudança. A primeira fase para a mudança é a consciência. Então eu preciso Uhum. de consciência. E como é que eu tomo a consciência? Ué, eu posso fazer os exames, então eu vou fazer exames, o exame de sangue ele vai me mostrar se está ok ou não. Eu vou ver o meu índice de massa corpórea, minha circunferência abdominal, ou seja, eu sei que eu preciso. Tomei a consciência Uhum. da. O segundo passo para a mudança é o desejo. Eu Sim. preciso desejar aquilo, né? E para isso eu preciso achar qual é a motivação, Qual é entendeu? o real motivo, né, Alexandre? Qual é o real motivo que eu quero? Porque eu, não porque ninguém. Não porque a Márcia falou, a Alexandra falou, mas porque eu quero emagrecer, porque eu quero me cuidar, né? Ter o autocuidado. Então, não tem um motivo. Não adianta, como você falou, não adianta que há um motivo de uma e da outra. Não. Tem pessoas Não. que é por estética, tem pessoas é porque ela quer curtir a família com saúde, tem pessoas Sim, que é porque ela quer viver mais, ela quer curtir os netos. Eu assisti sim. uma entrevista essa semana com um educador físico que ele diz o seguinte: ele emagreceu 40 quilos. E aí ele falou assim que aí perguntaram para ele, né? Mas o que que te faz feliz? Ele falou: ó, hoje o que me faz feliz é poder cortar a unha do meu pé. Ah, Então, eu já ouvi isso, eu já ouvi isso, de cortar a unha do pé, eu já tive relatos de pacientes falando, nossa, a maior alegria da minha vida hoje é poder brincar com as minhas filhas, porque eu não podia. Elas me chamavam para brincar e eu não conseguia, porque eu não tinha fôlego, eu ficava muito cansada. Hoje eu levo elas para passear no parque. Então são coisas assim que é muito além, sabe? É muito, não é só a gente, impacta todos, né, Alexandra? Todos ao nosso redor. É algo que é um bem comum. e aquele desejo da pessoa, ele vai ser o fator que vai fazer com que a pessoa permaneça ali, né? Sim, Ela tem motivação de persistir. E sim, depois ela chega num outro passo da mudança, que é o conhecimento. Ela precisa adquirir conhecimento. É aonde vem o seu papel. É onde vem o papel do sim, educador físico. É onde vem. Por sim, quê? Porque aí agora ela fala: bom, eu tenho consciência que eu preciso mudar. Eu tenho desejo, já encontrei qual é o meu desejo. Então agora eu vou sim, buscar conhecimento. E ela vai sim, buscar conhecimento. Dentro desse conhecimento, ela começa a desenvolver as habilidades para que ela possa fazer aquilo, não é? Então, sim, sim. tudo isso faz parte. Então, quando a gente fala de eliminar pesos, de fazer uma mudança,
ela impacta em vários fatores. Sim. E não é, às vezes a gente olha e fala assim, ah, aquela pessoa é preguiçosa porque ela não faz. Não é isso. Não é isso que acontece. Cada um tem o seu time, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações, não é assim? E a gente vai entender isso, a gente apoia e a gente vai dar a força para que a pessoa possa superar cada fase, as dificuldades. E ela superando as dificuldades, é aí que ela vai fazendo, não é? Então, eu vejo muito que o nosso papel é esse, é de apoiar, é de incentivar, é de mostrar, é de trazer informação, ajudar com que essa informação ela se torne uma educação, né? Nós somos facilitadores, né, Alexandra? Facilitadores, né, do processo mesmo, né, para poder tá norteando para que a mudança aconteça, mas essa mudança depende da pessoa, né, dela tá fazendo. Porque senão, Márcia, ela cai num processo de autossabotagem. Ela começa a se sabotar. Então, porque o desejo não está dentro dela. O desejo está no outro. É o que eu falo para os pacientes diabéticos. Olha, vamos olhar o seguinte. Quem é responsável pela sua saúde? Sou eu que estou aqui? É o médico? É a nutricionista? É a psicóloga? É o educador físico? Não, não é. É você. Você é o principal. E nós aqui somos uma equipe que nós vamos ajudar você a chegar na onde você quer chegar. Então, não tem aquela história de que eu vou levar meu exame para o médico, ele vai puxar minha orelha. Não. Esse é o medo, né? Da bronca, né? E, na verdade, a gente está para ajudar, né, Alexandra? De jeito nenhum a bronca. Puxa você a orelha dele, falando o seguinte, olha, me ajuda, me traz informação, me traz conhecimento para que eu possa desenvolver as minhas habilidades para eu poder fazer a mudança. Isso é mais profundo, não é? Então, tem que ter a consciência de que a gente está falando de uma doença grave, a gente está falando de uma doença séria e que tem tratamento, tem tratamento. Isso que é mais importante. Tem prevenção, tem prevenção. E se tem prevenção, a gente pode atuar. É diferente da gente pegar um coronavírus, por exemplo, que a gente não sabe nada, que a gente está aprendendo agora, não é? Isso é muito diferente. Então, foge do nosso controle. Agora, controlar uma doença crônica, nós podemos. E essa doença, ela tem que ser controlada na hora que o sinal amarelo acender. Acendeu o sinal amarelo, começa o controle. Né? Acho que é isso que a gente tem que ter essa consciência, de começar o controle o mais rápido possível. Para que seja fácil, para que seja fácil reverter a situação, porque depois fica muito difícil, não é? Sim. E que exames, Alexandra, que a gente, né, tem todo esse acompanhamento que é feito pelo médico, pelo nutricionista, que são solicitados alguns exames, né, desse perfil metabólico aí, para poder tá tendo um diagnóstico mesmo, né, para poder ver como é que está a saúde do indivíduo como um todo. Que exames que geralmente são solicitados, para todo mundo poder saber quais são? Geralmente, quando a gente faz um check-up, a gente vai avaliar se a pessoa... a parte hematológica dela. Tem anemia, não tem, né? Tem algum componente nessa parte ou não? Como é que está a defesa do organismo? Então, tudo isso a gente consegue ver no hemograma. Eu vou ver a glicemia, eu preciso fazer a hemoglobina glicada junto com a glicemia e a dosagem da insulina. Isso é fundamental, porque pela dosagem da insulina e mais a dosagem da glicemia, eu consigo ter um outro dado, que é um indicador, que é o ROMA. O ROMA vai mostrar se eu estou tendo resistência à insulina ou não. Então, isso é fundamental. Eu vou dosar o colesterol, triglicérides, vou fazer a prova de função renal, para eu saber como é que está o meu sangue, né? Ureia, creatinina. Posso avaliar o fígado, com outras enzimas que avaliam o fígado, como TGO, TGP. Posso ter marcador de inflamação, como o PCR, que vai me mostrar se eu estou num processo inflamatório ou não. Outra coisa também eu avaliar a tireoide, porque tem algumas doenças da tireoide que elas vão impactar no controle do peso. Então, às vezes, eu não consigo eliminar os pesos, por quê? Porque realmente eu tenho uma disfunção na tireoide. Então, eu preciso avaliar. Então, são
esses exames básicos, triglicérides, que são exames que vão mostrar, né, como que está o meu perfil metabólico. E a partir daí, eu tenho um diagnóstico, né, sempre lembrando que antes disso, junto com tudo isso, eu vou avaliar a pressão arterial, vai fazer o cálculo do índice de massa corpórea, circunferência abdominal, aí eu tenho ali um histórico, né, de como que está o meu perfil metabólico, para que eu possa, então, saber. Esse é o meu estado atual, né? E aonde eu quero chegar? Qual que é o meu estado? Né? Isso que eu ia falar. Porque às vezes muita gente tem medo, né, Alexandra, de fazer, fala assim, ah, eu não quero nem saber como tá, igual a balança, né? Às vezes, nossa, passa longe, não quero nem pesar porque eu não quero saber. Mas se a gente não sabe como as coisas estão, como que a gente promove a mudança, né? A gente tem que ter um ponto de partida, né? Eu preciso do meu estado atual, como é que eu estou hoje. E outra coisa também, eu escuto várias pessoas falando assim, ah, eu tô acima do peso, eu tô obesa, mas eu sou saudável. Né? Não tem jeito, né? Se eu tô acima do meu peso, o saudável já não encaixa ali, né? Eu posso usar outro adjetivo, mas não saudável. Então, eu preciso entender que o excesso do peso traz para mim um processo inflamatório. E esse processo inflamatório é altamente prejudicial para a minha saúde. Então, se eu quero mudanças, se eu quero ter mais qualidade de vida, eu preciso estar atento, né? Eu preciso monitorar essas taxas, primeiro tendo a consciência delas. E aí eu vou no passo a passo. E não adianta, muitas vezes, a gente querer chegar no consultório e falar assim, Márcia, eu preciso eliminar 10 quilos e eu quero isso no mês que vem, né? Porque não funciona. Eu tenho um casamento, não é assim? Eu tenho um casamento, se entrar no vestido, pelo amor de Deus. Não é assim, não existe mágica. Existe o quê? Quanto tempo você demorou para chegar naqueles 10 quilos a mais? Às vezes demora 2 anos. E não é em uma semana, em um mês, 2 meses que você vai eliminar. Existe um processo. E esse processo começa aqui. Né? Começa aqui, é no pensamento, é no meu aspecto emocional. Não é aquilo que eu como, mas o porquê que eu como aquilo que eu como. Exato. É uma história que vai muito mais além de tudo isso, né? Muito mais além. E o que é bacana da gente falar também, gente, que é possível perder peso. Lógico, quanto mais peso se tem para perder, é um caminho, né, maior a ser percorrido, mas é possível sim perder peso em qualquer idade, em qualquer época, porque tem muito mito. Ai, passei dos 30, não emagreço mais. Entrei na menopausa, não emagreço mais. Enfim, tem N mitos aí. E, na verdade, em qualquer época é possível ter essa mudança, né? De qualidade de vida, mudança na alimentação, introduzir atividade física. Ah, eu cheguei nos 60 anos e nunca fiz. É possível começar. Então, sempre é possível promover essa mudança. Como a Alexandra falou, não é assim do dia para a noite, mas ela é uma mudança de passinho, sabe? A gente tem que ver como se fosse uma escada e eu subir o próximo degrau e o próximo degrau, até eu chegar lá no meu objetivo final. Porque senão sempre parece que está muito longe, né? Para quem tem que perder, por exemplo, 20 quilos, se eliminou 5 quilos, parece que, não foi nada, mas é importante metabolicamente, né, Alexandra? Já é algo que é relevante para o organismo. E outra coisa importante, Márcia, você falou da menopausa. Então, as mulheres que estão na fase de pré-menopausa e menopausa, elas têm uma dificuldade maior de perder peso. Por quê? Em virtude da parte hormonal mesmo, né? Então, é fundamental a prática de atividade física. Então, isso é fundamental, porque assim, a única coisa boa, se há uma coisa boa nessa história toda da menopausa, é que no caso da mulher, a gordura ela vai ficar acumulada mais na região do quadril. Aumentando os anos, né, essa gordura, então é uma gordura menos prejudicial do que se ela fosse acumulada no abdômen. Então, e existe todo esse aspecto hormonal que dificulta. Então, mulheres, chegou nos 50 anos, começa ali 45, 48, 50, 50 e pouco, fazer atividade física faz parte do tratamento. Não é nem para questão de estética,
é uma questão de saúde. Nós precisamos fazer atividade física. Isso é muito importante. Vai ajudar nos sintomas da menopausa, vai ajudar no não acúmulo de peso, não é? Não sei se vai ajudar no emagrecimento, mas que vai ajudar a prevenir o acúmulo de gordura, isso vai com certeza. E com isso, diabetes e uma série de outras doenças também. Perfeito. E, Alexandre, a gente está caminhando porque tem tempo aqui. Ontem eu fiquei com a Ana Patrícia, o negócio caiu, me deu 20 segundos, ele cai sozinho. E assim, para a gente poder indo, né, pro finalmente aqui da nossa live, que tá maravilhosa, viu? Tá muito bacana, muito interessante o tema, com muitas informações bacanas. Aí, que 3 dicas, Alexandre, você pode dar para quem está vendo a gente, para poder estar promovendo assim, esse autocuidado, que é isso que a gente falou, né? Não adianta ninguém ficar falando, a gente tem que se cuidar, para poder estar tendo esse autocuidado com o controle do peso, para estar prevenindo, né, todas essas complicações do coronavírus. O que você pode falar para a gente? Bom, primeira coisa é a consciência. Eu acho que vale a gente olhar para o cenário de hoje, olha para você, né? Veja assim, tá tudo bem? Não tá? Quanto tempo faz que você não faz um exame? Quanto tempo faz que você não vai ao médico? Não é? Sim. Qual foi a última vez que você visitou uma nutricionista? Eu acho que isso é importantíssimo. Primeiro é a consciência. É você entender da onde eu estou hoje. Qual o meu ponto de partida. Segundo passo, identificar o seu desejo da mudança. Porque isso que nós estamos vivendo hoje, essa quarentena, é um sinal de mudança. Isso não veio para que a gente volte daqui um mês, seja o tempo que for, a gente volte ao nosso trabalho, para a gente fazer tudo como a gente fazia antes. Porque se a gente fizer isso, é sinal de que a gente não entendeu nada do que está acontecendo. Entendeu nada, é? Tá? Então, eu vejo que eu preciso olhar e falar qual que é o meu verdadeiro desejo. O que eu quero para mim como saúde, certo? E aí eu vou encontrar esse desejo que é só meu. Não é o da minha mãe, da minha irmã, não é do meu marido, do meu filho, é meu. Vou encontrar. E o terceiro passo, busque conhecimento para fazer as mudanças. Não adianta você tentar fazer por conta própria. Não, procure uma nutricionista, procure um educador físico. Ah, mas eu tenho limitações que me impedem. Procure uma psicóloga. Para quê? Quebre esses bloqueios que eu tenho para que eu possa mudar, para que eu possa fazer diferente. Agora, se a pessoa não preciso mudar, eu duvido, porque todos nós precisamos mudar em algum aspecto. A gente está em evolução, né, Alexandra? Constante, né? Quando que a gente fez isso? Não é assim? A gente até tinha desejo de fazer. Mas depois eu faço, Não é agora, né? Então a situação ela veio propor essa mudança. E a diferença daqueles que vencem, daqueles que não vencem, é quando você agarra essa mudança e fala assim, essa mudança ela veio para ajudar, ela veio para trazer algo diferente. Então, eu vou fazer, não é? Então, esse é o trabalho, né? E se eu falar assim, olha, a gente precisa fazer uma alimentação saudável, praticar atividade física, controlar o estresse, está todo mundo careca de saber, não é assim? Sabe que a gente tem que fazer isso. E por que a gente não faz? Então, assim, fica essa pergunta, né? Eu preciso tomar consciência disso. E eu preciso entender, encontrar a minha motivação e buscar ajuda para que eu possa promover mudanças, não é? E aqui o que a gente mais faz é isso, é trazer informações para que as pessoas possam saber aonde vai buscar essa informação e fazer a mudança, não é verdade? Eu deixo um convite aqui para você que está nos ouvindo, para que você possa se inscrever no meu canal do YouTube, porque lá eu tenho bastante informação também, né? A gente começou agora gravando podcasts, e a gente vai começar com vídeos também, trazendo informação importante. Então, vai lá, está no meu canal, Alexandra Manfredini, se inscreve lá, ouve os podcasts que a gente tem, porque são médicos, são nutricionistas, são pessoas que estão lá para trazer informação também, e vai somando. Toda a informação ela é importante para que você construa a base da mudança. Acho que isso é importante, né? Então, então, são esses 3 conselhos. É você ter a consciência, né, de como que está o seu estado atual hoje,
É você Aham. encontrar qual é o seu desejo, a sua motivação para a mudança e buscar o conhecimento. E com o conhecimento, tenho certeza que você vai desenvolver as habilidades necessárias para que você possa fazer definitivamente a mudança que precisa ser feita na sua vida. Perfeito. A Rosilene colocou aqui pra gente, ó, que a biomedicina tem sido uma bênção, tá vendo? Olha quanta coisa bacana, gente. E é isso, é equipe multidisciplinar, né? A gente, uma andorinha só não faz verão, é cada um no seu papel mesmo, todos juntos em prol do bem comum, que é realmente a promoção da saúde. Que é isso que a gente vem tanto aqui falar para vocês, né? Para poder estar estimulando mesmo, estimulando toda essa mudança. Alexandra, agradeço, nossa, de todo o coração, viu? De verdade mesmo por ter participado aqui com a gente, né? Por ter contribuído aí com tantas informações bacanas, tantas informações tão importantes e tão relevantes para esse momento que a gente está vivendo. Convido a todos para estar entrando no canal aí da doutora Alexandra, né? Eu vou colocar o endereço depois, quando eu colocar a live gravada, eu vou colocar o endereço, mas se procurar no YouTube, tá Alexandra Manfredini, né, Alexandra? Lá, para poder achar? Pode. E a gente vai colocar essa live lá também, né? Acho que isso Ah, é importante. bacana. Porque, assim, toda vez que a gente ouve, eu pelo menos sou assim, às vezes eu estou lendo um livro, ou eu estou assistindo alguma coisa, eu falo assim, nossa, eu queria tanto que essa determinada pessoa lesse isso, Sim, visse isso, né, assistisse. Então, acho que sim. nesse momento que a gente está aqui conversando, tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando estão lembrando de alguém, né? Falando, Realmente. nossa, se a minha mãe tivesse que ouvir, se a minha amiga, se a minha prima, não é assim? Então, a gente Sim. vai essa live lá no YouTube, que aí fica lá gravada. Quem quiser assistir novamente, quem quiser encaminhar para uma outra pessoa, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que nós temos que promover a prevenção. E se a gente consegue fazer isso, a gente está um passo à frente, né? Exato. E outra coisa que é importante é a gente não parar de estudar nunca. Né? Eu É. sei que você fez nutrição e estuda outros assuntos relacionados para que possa agregar. É a mesma coisa no meu caso, né? Eu fiz medicina, eu tenho 30 anos de formada Sim. e junto com isso eu já fiz inúmeros outros cursos para que a gente possa entender como que as pessoas funcionam. Isso que é Sim. importante, a gente entender Sim. do comportamento humano, entender quais são as fases de cada um, para que a Sim. gente possa participar do processo, né? Não é só trazer informação. Acho que o meu papel, o seu papel, como educadora e como profissional, é a gente estar junto, participando do processo. É. Então, isso me deixa muito feliz, né? Ah, Então, eu também. muito bom. E estou aqui à disposição, a hora que você quiser fazer alguma outra live, né? A gente acha muito importante a gente falar do diabetes. Tem diabetes tipo 1, que acomete as... Uhum. Tem o diabetes gestacional, o diabetes tipo 2, a gente mesclar com a alimentação. Acho Ah, a que as gente pessoas conversa. bem os temas, né? Sim, vamos fazer assim. A gente vai definindo os assuntos, porque tudo é muito importante, né, para todo mundo, para a gente realmente estar passando informação, né, de qualidade, né, Alexandra? Com respaldo científico, do jeitinho que a gente está fazendo, que é algo que é muito importante. Alexandra, um beijo, fica com Deus, ó, sinta-se abraçada. Muito obrigada de coração, viu? Beijo. Gente, muito obrigada para todos que assistiram, né, que acompanharam, que mandaram mensagens aí. Nossa, elas foram subindo aqui, várias eu não consegui ver na hora, né? Porque passar rapidinho, às vezes eu estava respirando no meu tempo de falar, mas ó, sintam-se todos, todos, todos abraçados também, tá bom? Um beijo, Alexandra, beijo a todos. Beijo, muito Fiquem com obrigada Deus. pela participação. Um beijo a Obrigada a todos. você. Tchau, Tchau, tchau. tchau.